Boa noite, irmãos. Saudar a todos com a graça e a paz. Amém. Do Salvador Jesus Cristo. E queria pedir aos irmãos que fiquem em pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. A Bíblia, o manual da vida. Aquilo que Davi diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para a tua palavra. Aquilo que Pedro diz. Ela é como um candeeiro que brilha em lugar tenebroso, até que o dia amanheça, a estrela da alva brilhe em vossos corações. Esse livro da Bíblia, o livro de Deus, o maior manual da vida, esse livro, a gente não pode esquecer desse livro. A gente tem que ler esse livro. Vamos ler Hebreus 2, do versículo 5 até o versículo 8. Pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que o homem que dele se lembre, ou o filho do homem que o visite, fizesse por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroasse, e construísse sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés, ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos, autor da salvação deles. Pois tanto que os santifica como e os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que aqui estou, eu, os filhos que Deus me deu, visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor pela grande salvação que o Senhor nos concedeu, porque um dia, Pai, como diz Isaías, o mundo, o homem jazia em grandes trevas e viu uma grande luz, Jesus. Ele veio a esse mundo, veio de forma humana. Deus colocou ele dentro do ventre de uma virgem, e ele viveu aqui 33 anos, Pai, e ele subiu numa cruz, foi morto, foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia e se encontra à direita de Deus, e há um dia de vir julgar os vivos e os mortos. Cremos nisso, confiamos nisso, é a palavra do Senhor. O Senhor diz, e nós confiamos nisso. Nós queremos agradecer, porque um dia o Senhor Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro. Nós te glorificamos.
Irmãos, é bom quando a gente lê esse texto, esse livro de Hebreus, sempre é bom em mente nós lembrarmos o que estava passando aqueles cristãos que estavam voltando, retrocedendo, largando o cristianismo, um dia confessaram Jesus como Senhor, e eles passaram por determinadas situações. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, perseguidos pelo próprio judaísmo, e eles estavam voltando atrás. E quando o próprio livro de Hebreus, ele fala, lá no capítulo 10, encorajando esses irmãos, dizendo: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé, da conservação da nossa vida. É bom lembrar isso. Muitas vezes, se a gente não tiver essa perspectiva, por que eles estavam afastando? Por que eles tinham confessado Jesus um dia, tomado uma decisão, entraram no caminho, tornaram pessoas do caminho? Quando a gente lê o livro de Atos, fala que os cristãos primitivos, eles eram pessoas do caminho. Isso esse caminho é Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E eles estavam sob pressões, sobre aflições, sendo perseguidos. E a gente sabe, na nossa vida, quando nós lemos a Escritura, Jesus nunca deixou nós desavisados. Entende? Nós sofremos aflições, perseguições, tribulações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente lê Paulo, ele dizendo sobre a primeira viagem missionária, quando ele passa ali em Listra, em Derbe ali, a perseguição dos judeus em relação ao Evangelho, ele fala: importa que entremos no reino de Deus por várias tribulações. Gosto de uma citação também do salmista Asaf, do Salmo 73. Ele disse: cada manhã eu sou afligido e castigado. Já viu isso? Todo dia acontece algo conosco, mas é algo que nos tem que levar ao seguinte, a maturidade. Gosto de uma citação de Tiago, que ele fala: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, e depois de ter sido provado, receberá a coroa. Não estamos imunes, irmãos. O sofrimento, o dia a dia, o lidar, essa vida é uma caminhada. E o seguinte, Deus, Ele permite que essas coisas venham na gente para nos moldar, para sermos melhores irmãos, melhores pessoas, entende? Sermos o seguinte, assumir o propósito do Senhor, aquilo que Deus quer da nossa vida. É muito interessante a gente analisar sobre a questão. A gente está estudando o Sermão da Montanha, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É a nossa função diante desse mundo. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então nós temos uma responsabilidade dentro do reino. Somos filhos de Deus, não somos qualquer pessoa. Nós já falamos, nós não somos andarilhos, nós somos peregrinos nessa vida. Nós temos um rumo. O cristão não anda desorientado nessa vida. Ele tem um propósito, ele sabe um caminho. E nesse caminho é o seguinte: muitas vezes nós passamos por tribulações, sofrimento, dor, angústia, separações. Entende? Eu gosto de Paulo, quando ele escreve a carta ao Romano, encorajando aqueles cristãos sendo perseguidos, muitos deles sendo jogados vivos dentro das arenas. Ele fala: para mim eu tenho por certo que o sofrimento no tempo presente não pode ser comparado com a glória de Deus ser revelada a nós. É bom, quando algo vier, alguma perseguição, alguma aflição, alguma tribulação, o cristão tem que voltar para a eternidade. Você tem que focar o céu. Não espera nada do mundo, não, irmãos. Não espera nada, não. O mundo não dá nada, ele só tira. Quando você
sacerdótico, ele saiu de casa de bolso cheio, e passa um determinado tempo, o seguinte, ele está lá cuidando de porta, e tem uma citação de Lucas que fala que ninguém lhe dava nada, e ele tirou tudo dele, ele ficou comendo casca, cuidando de porcos. Muito ruim. A igreja é o melhor lugar do crente. Não tem lugar melhor na vida de um cristão do que a igreja do Senhor, do que junto com o povo de Deus. Por isso que Paulo fala: vocês são a família de Deus. Vós não sois estrangeiro nem peregrino, mas sois concidadão do santo, sois da família de Deus. Somos a família de Deus, somos o povo de Deus. Por isso que Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu gosto da citação de Jesus Cristo: vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. Irmão, nós somos um povo grande. A gente não sabe, somos filhos de Deus, filho do Criador, filho do dono deste mundo, do universo. A maior honra para um filho de Deus é o seguinte: é você ser filho de Deus. Aleluia. E o livro de Hebreus, e ele fala exatamente o seguinte: por que Jesus Cristo veio? Por que ele veio a esse mundo? Qual o motivo da encarnação? Por que ele veio? Lucas diz lá em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar os perdidos. Gosto de uma citação do pai de João Batista, aquele sacerdote Zacarias. Lembra de Zacarias? Ele era um sacerdote. Ele ensina no cântico dele que Deus visitou e redimiu o seu povo de Deus. Ele veio, visitou e redimiu. A lembrança dele, ele estava voltado para o cativeiro, quando Deus visitou o povo no cativeiro, na escravidão, e libertou eles e conduziu eles à terra de Canaã. Foi isso que Jesus fez. Ele veio nos visitar, e ele nos visitou, e ele nos libertou das trevas, igual Paulo disse em Colossenses 13, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Qual o motivo por que Jesus Cristo veio? Isso que o autor de Hebreus quer nos ensinar. Por que da encarnação? Por que ele veio? Por que ele veio como um homem? Por que Deus colocou ele dentro do ventre de uma virgem? Não teve. É bom olhar sempre que ele não teve participação de Marta. Ele veio. Ele começa a citar vários motivos. O porquê da encarnação. Por que o Verbo fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Por quê? O herdeiro de todas as coisas, a Criador do universo. Por que ele veio a este mundo? O motivo da encarnação. Por que ele se tornou homem? Ele vai desenvolver isso. Olha aqui. Quando ele diz, versículo 5: por que não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos? Ele veio. Eu gosto de uma citação que Paulo cita, quando ele foi perseguido lá em Filipos, e ele desloca para Tessalônica. Quando você olha sobre a segunda viagem missionária, e ele entra dentro de uma sinagoga lá,
e ele enfrenta os judeus, pessoas do judaísmo. Ele fica 3 semanas lá, e a mensagem dele, ele disse assim: é necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. Esse Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Eu gosto de uma citação do apóstolo Pedro, que ele cita no dia de Pentecostes, quando ele disse: vós mataste e crucificaste sob mão de inimigo, segundo a presciência de Deus. Ele veio. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso, não foi uma fatalidade, foi um plano que Deus arquitetou juntamente com o Pai e o Filho. Foi planejada a morte dele, e ele veio, ele se encarnou, e o autor vai desenvolver isso. E quando ele fala, porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro, ele sempre cita: olha, Deus não delegou aos anjos, você que quer, o dia final do juízo. Quando ele fala o mundo futuro, outra versão fala o mundo que há de vir. Jesus virá um dia. Ele veio, ele morreu, ele foi crucificado, ressuscitou o 3º dia, ele subiu no céu, e ele há de vir um dia. Ele há de vir um dia julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir. Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 1,8, diz que ele virá cavalgando sobre a nuvem, tomando sobre vingança aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai vir. Eu gosto de uma citação do profeta Amós. E muitas vezes é o seguinte: as pessoas falam, estou cansado desse mundo. Eu queria que o Senhor Jesus Cristo viesse. Mas seria bom refletir o que Amós disse. Por que quereis o dia do Senhor? O dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. É um dia de luz para os cristãos, mas um dia de trevas para aqueles que não compreenderam, não entenderam, para aqueles que não confessaram Jesus Cristo como Senhor. Vai ser um dia de trevas. E ele começa a citar. Olha o versículo de número 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele se lembre e o filho do homem para que o visite. Olha o que ele disse. Eu acho interessante a maneira desse autor expor as escrituras. Mas em certo lugar, ele sabia qual é o lugar, ele está citando a Bíblia. Irmão, o pregador tem que citar a Bíblia, ele tem que aprender a citar a Escritura, ele tem que pregar, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que estudar, ele tem que conhecer a Bíblia. Quando ele fala assim, em certo lugar, ele está dizendo assim, lá no Salmo 8, ele está referindo o Salmo 8, que é um salmo messiânico. Testificou alguém, ele está dizendo, alguém falou. Esse alguém que escreveu o Salmo 8 foi Davi, dizendo que é o homem para que dele se lembre. Ele começa a perguntar, que é o homem? O que é esse ser humano que um dia Deus criou a imagem perfeita dele, criou para refletir a glória de Deus, e o homem caiu, ele perdeu o brilho de Deus. O homem. Gosto da citação do profeta Isaías, quando ele disse que o homem é um ser carregado de iniquidade. Ser humano. Um certo dia eu estava conversando com uma cliente. Ela é cliente da minha, ela é professora da Universidade Federal de Goiás, ela é uma antropóloga. E eu perguntei a ela, define para mim o que é um homem. E ela estuda o homem. Ela não conseguiu.
Mas a Bíblia diz que o homem é um ser carregado de iniquidade. É um homem, é um ser, Deus criou um homem. Devido à queda do homem, o homem pecou, primeiro o homem, Adão, o embaixador desse mundo. E ele foi o representante da humanidade. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador, ele trabalha num país, numa nação. Ele que toma as definições lá dentro desse país. Se ele cometer alguma coisa errada, que ele fizer dentro desse país, que está representando a nação toda sofre. Por isso que Paulo fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá em Romanos 5,12, ele fala isso. Ótima citação de Davi. Lá no Salmo 51, ele fala que iniquidade concedeu a minha mãe. Eu já nasci torto, eu já nasci errado. O homem já nasce errado, porque herdou o pecado do representante da humanidade, Adão. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 3,23: todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. E ele fala que o homem, quando você olha esse universo, você já imaginou quantos milhões de homens, de mulheres e crianças que existem dentro desse mundo? Milhares. Mas Deus conhece todos. Lembra do Salmo 139? Tu, Senhor, tu me conheces, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar, que ainda a palavra não chegou na minha boca, tu sabes. Para onde fugirei do teu espírito? Se subo o céu, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás. Não tem jeito. Jonas achou que podia fugir de Deus, pegar um navio, comprou uma passagem e foi lá para o porão do navio, e Deus o encontrou, e ele foi parar dentro de um ventre de uma baleia. Eu gosto de algo de uma criança. Um dia a professora estava criticando essa criança, disse: ô Joãozinho, que história é essa que o peixe, a baleia engoliu Jonas? É verdade, Joãozinho? Ele disse: ó professora, se a Bíblia falasse que Jonas que tinha engolido a baleia, ele tinha acreditado. Eu acredito. Irmãos, que criança dando testemunho aí mais do que um barbado. Criança. Para que dele se lembre, e o Filho do Homem para que eu visite. Ele visitou um dia. O Filho do Homem, o homem de Deus, o homem de duas naturezas, homem e Deus, o homem e Deus, natureza humana e natureza divina. Muitas vezes a pessoa fala 100% homem, 100% Deus. Não é bom isso. Você está definindo 100% homem, ele está tirando o seguinte: alguma coisa de Deus. O homem e Deus. Olha o que ele diz: tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Ele foi feito menor do que os anjos, mas por um pouco tempo, 33 anos. Os anjos não sofriam tentações, provações, ele sofreu. De glória e de honra o coroaste e construíste sobre obra das tuas mãos. E Deus o seguinte: ele veio um pouco menor do que os anjos. Muitas vezes você lê aqui, mas o autor está dizendo sempre que ele é maior, agora ele está dizendo que é menor. Isso é uma contradição. Não, não é não. Ele só está explicando durante o período da humanidade dele, 33 anos, Deus fez ele menor. Mas ele sempre foi maior. Todas as coisas
sob o governo dele. Você imaginar esse mundo estar sob o governo de Deus, sob o governo de Cristo. Ele está no trono, ele governa este mundo. Esse mundo não está descontrolado, desgovernado, ele está no trono. Ele comanda o universo. O salmista fala: reina o Senhor e trema os povos, reina o Senhor e regozija as nações. E ele disse, o primeiro motivo da encarnação dele. Olha o que ele disse: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, do sofrimento, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Irmãos, é interessante. Sabe por que ele veio? O autor de Hebreus diz: ele veio provar a morte. Quando ele diz para todos, só aqueles que creem. Ele veio com o objetivo, a encarnação dele. Ele veio a esse mundo para provar a morte para nós. Sabe o que é provar a morte, irmãos? Eu gosto de um salmo, Salmo 22, Salmo de Davi. Ele escreve esse salmo 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando Davi escreve esse salmo, não tinha nem pena de cruz. Mas ele olhou para o tempo, ele viu a morte do Messias, de um herdeiro da família dele. Quando você lê o Salmo 22, Jesus na cruz, ele faz uma citação desse Salmo 22. Ele conhecia esse Salmo 22, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ele fala algo que a condição dele, da morte ali, diz que o coração dele bateu tanto que virou cera. Você imagina o sofrimento de Jesus ali naquela cruz. Meio-dia, o sol da Palestina, escaldante, isso aqui é temperatura alta, uma temperatura horrível. E ele estava pregado na cruz, lá, sob o efeito de uma tensão, os pés pregados, as mãos pregadas, e tinha uma força que impulsionava ele para frente, com o peso dele. Diz que o coração dele bateu tanto que virou cera. Leia o Salmo 22. E ele cita também, devido a ele ficado tão desidratado, ele perdeu sangue, perdeu muita água. Diz que a língua dele pregou no céu da boca. Ele veio provar a morte por nós. Isso é a morte que eu deveria morrer, a morte que os irmãos deveriam morrer. Ele veio provar a morte. Isaías fala que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte dele, de que quem deveria morrer era nós, condenados ao fogo eterno, mas ele veio buscar e salvar os perdidos. Irmãos, a gente tem que olhar para Jesus. Por isso que o autor de Hebreus fala, que ele é o autor de Hebreus, fala que ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E Jesus é aquele que salva as pessoas do pecado deles. Ele veio provar a morte por nós. Isso não é nada para o povo de Deus. Será que isso não é nada para mim? Ele não tinha pecado. Um dia ele citou: como que vos aponta em mim o pecado? Ele não tinha pecado. Mas ele veio provar a morte por nós, irmão. A gente sabe muito que aquele versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. O que é vida eterna? Jesus orou lá em João 17,3:
E a vida eterna é essa, que te conheça a ti como Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Lá em João 5,24 diz: em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Ele veio, ele morreu por mim. Não sei, uma vez eu li algo, não sei se foi um canto. Eu morri por ti, o que tu faz por mim? Lembra disso? Não tem um canto em relação a isso. Ele veio provar a morte pelos nossos pecados. Não é à toa que o profeta João Batista, quando ele viu Jesus ali no Jordão, tinha muitos seguidores dele, e ele apontou Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Olha o que ele disse, primeiro motivo. E ele fala, o segundo motivo, olha o versículo 10: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele veio para ser o príncipe da nossa salvação. Por isso que Pedro, lá em Atos 4,12, ele fala: e não há salvação em nenhum outro, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Por isso que Paulo diz, lá em 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só tem um mediador. Maria não é medianeira, nenhum santo é mediador, só tem um mediador, Jesus Cristo, homem. Esse é o segundo motivo, ele veio trazer a salvação. E lá no profeta Jonas 2,9 ele fala: o Senhor pertence à salvação, ele que dá a salvação. Jesus disse lá em João 6: aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Bote uma citação de Paulo, lá na carta de Filipenses, no 6, diz que aquele que iniciou boa obra há de terminá-la até a volta de Cristo. Irmãos, não iluda não. Se Deus pegou você, se Deus pegou uma pessoa, chamou, Deus vai moldar ele. E muitas vezes a gente não entende as provações. É Deus que está trabalhando. O seguinte, bastardo não trabalha não. Bastardo no dia tem um dia do juízo, mas o filho ele trabalha para ele. Ele corrige a quem ama e açoita a todo aquele que tem como filho. Hebreus disse isso lá no capítulo 13. Segundo, salvação. Terceiro motivo, olha o versículo de número 11: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Eu gosto disso demais. Essa citação do livro de Hebreus é fantástica. Quando ele disse também, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele veio, ele é o nosso irmão mais velho, ele veio fazer de nós irmãos. Você já viu um irmão seu? Sabe quando a gente é criança, sempre a gente tem um irmão mais velho que protege a gente. Você já viu isso? Tinha sempre um menino que sempre me batia. E meu irmão um dia pegou ele e falou: vou dar um cascudo em você, porque você está batendo no meu irmão.
seguinte ano, pegou e deu uns cascos desse menino, porque ele estava me batendo. Eu gosto também de uma lembrança de um irmão, quando eu mudei para Goiânia, o seguinte, ele arrumou uma escola para mim lá 59, em Humberto, lá, e tinha uma diretora lá, divina. Eu acho que devia ter uns 12, 13, 14 anos. E um dia eu fiz uma travessura e ela me levou lá na secretaria, fez um gabinete comigo. Você sabe o que é gabinete? Quando uma ovelha não está certa, o pastor fala assim: não, vamos ter um gabinete. Isso aí, vamos fazer um gabinete. E ela me chamou, sabe o que ela falou para mim? Seu irmão do ferro, né? Eu sou. Pois é, você fez coisa errada, mas eu conheço seu irmão. Seu irmão é um grande homem. Você não faz isso mais não. Meu irmão me deu toda a cobertura, meu irmão mais velho. Eu gosto de algo interessante do irmão meu. A família da gente. Um certo dia eu fui fazer uma cirurgia em São Paulo, tinha marcado com o médico para operar. Era 7 horas de cirurgia. Estava muito agoniado. Eu já tinha feito uma cirurgia. Aí o médico entrou dentro do centro cirúrgico para submeter um paciente com cirurgia e ele não saiu. E meu irmão ficou plantado lá na porta do centro cirúrgico das 7 às 5 horas da tarde. Eu sentado, esperando o médico aparecer para submeter a cirurgia. Aí quando ele aparece, meu irmão vai em cima dele. Ele não comeu, não tomou água. Ele ficou lá das 7 da manhã, ele ficou lá até 5 horas da tarde. Esse irmão meu é mais novo que eu. E o médico apareceu. O doutor, aí o médico falou para ele: mas vocês estão aqui até agora? Eu envolvi com a cirurgia, não dá para operar. Eu falei: doutor, a gente está aqui para fazer essa cirurgia. Meu irmão está esperando, doutor. E ele chegou duro com o médico lá. Meu irmão. Irmãos, já viu Jesus olhar a Bíblia seguinte? Para fazer de nós, irmãos, o irmão mais velho. O salmista, o autor de Hebreus fala: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele participou, cantou louvores lá, junto com os discípulos. Irmãos, e a pergunta que a gente deve fazer: quem são meus irmãos? Jesus disse isso um dia, lembra? Quando sempre a gente lê os evangelhos, Jesus estava ministrando em um determinado lugar, e chegou alguém comunicando: Senhor, a sua mãe, os seus irmãos estão aí, eles querem te ver. E ele volta para o lugar onde ele estava ministrando, ele faz uma pergunta: quem são os meus irmãos? Quem é a minha irmã? Quem é a minha mãe? E ele disse: olha, meus irmãos, a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esses são os meus irmãos. Quando você faz a vontade de Deus, você é irmão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos fazer irmãos. Irmão, a gente tem que amar os irmãos. Muitas vezes a gente chateia com eles, mas deixa eu falar, é povo seu, é família sua. Nós temos um irmão mais velho que o seguinte, ensinou tantas coisas para nós, Jesus. Esse é o terceiro motivo. E ele fala: outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim os filhos que Deus me deu. Olha o que ele diz. O quarto motivo. Por que ele veio esse mundo? Ele fala que ele veio para destruir o diabo. Olha aqui o versículo 14: e visto como filhos participa da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Ele não tem, a gente já falou esse versículo aqui, ele não tem poder da morte, o diabo. Quem tem o poder da morte, só Jesus. Por isso que Jesus disse que nós devemos temer aquele que tem poder, sabe o que é? De matar e jogar a alma da pessoa no inferno. E ele fala que ele veio para destruir o diabo. Isso cumpriu, que foi citado lá em Gênesis, lá no capítulo 3, na queda do homem, quando Deus referiu a maldição da serpente. Ele fala que ele suscitaria da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar na cruz, e achou que Cristo estava sendo destruído, mas foi lá que ele deu um golpe na cabeça da serpente. Não feriu o calcanhar de Jesus lá, ele foi pregado na cruz, lá cumpriu. Ele veio para destruir as obras do diabo, destruir o diabo, porque o diabo é um ser já derrotado. Mas tem pessoas que ele está em ação, mas tem pessoas que ficam brincando com o diabo. Você sabe que nem o arcanjo Miguel brincou com o diabo? Tem gente que fica brincando com o diabo aí, acha que o diabo, isso aqui é assunto de brincadeira. Irmãos, o arcanjo Miguel, ele não atreveu a brincar com o diabo quando estava contendendo lá em relação ao corpo de Moisés. Ele disse para o diabo que o Senhor te recolheu. Quinto motivo, ele veio fazer expiação pelos nossos pecados. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ele veio para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele foi o próprio Cordeiro, o próprio sacerdote. Ele se ofereceu na cruz. Expiação. Lembra do sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos? Um sangue, e aspergia o sangue na tampa do propiciatório. Ele jogava o sangue lá. Eu gosto de uma citação do publicano, lá em Lucas 12, quando ele foi juntamente para orar com aquele fariseu, e o fariseu todo orgulhoso, todo cheio de nobreza, de sustento, ele orava de si para si mesmo, e o publicano disse: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ele estava lembrando da tampa da arca do propiciatório, lá onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, porque ele é a nossa propiciação, não somente nossa, mas para o mundo todo. Ele veio expiar os nossos pecados. A última coisa, por que ele veio? Versículo 18: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ele veio, e o autor fala que ele foi tentado. Ele foi tentado, Jesus. Ele foi tentado em todas as áreas. Ele foi tentado até sexualmente. Quando aquela mulher jogou o óleo sobre a cabeça dele, lavando os pés, ele estava sendo tentado. Ele foi tentado, irmãos, a perder a paciência. Muitas vezes nós perdemos a paciência, nós chutamos o pau na barraca aí. Qualquer coisa a gente perde o controle. Ele foi tentado na cruz, quando pediu: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Ele foi tentado no jardim do Getsemane a não tomar o cálice, e ele bebeu até a borra do cálice. Foi tentado. E ele veio exatamente para isso, quando o autor fala, ele padeceu e pode socorrer os que são tentados. Onde é que nós buscamos
quando enfrentamos as tentações, aonde nós recorremos? Vamos fazer uma aplicação. O que ele fez de nós como os irmãos? Ele disse que ele veio para tornar nosso irmão, ele foi o mais velho. Deve fazer, vamos pensar, vamos fazer uma aplicação. Se algum dia nós recebermos um convite, não sei, um convite aí do mundo aí, vamos supor que seja um convite do governador aí, do estado de Goiás, para a gente jantar ou almoçar lá no palácio. E nós sabemos que nós temos um compromisso com os irmãos, temos um culto de oração, temos uma união com o povo de Deus. A pergunta é: qual você escolheria? Qual o convite? Ficar com os irmãos ou participar de uma festa aí do Deus? Coisa que a gente deve pensar. Outra coisa, como eu apresento Jesus? Como é que eu apresento Jesus? Quando você lê o livro de Hebreus, ele apresenta Jesus de muitas maneiras. Ele apresenta Jesus como sendo o resplendor da glória, ele apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus, ele apresenta Jesus como o herdeiro de todas as coisas, ele apresenta Jesus como o autor da salvação. Como é que nós apresentamos Jesus diante das pessoas? Uma pergunta. Como é que eu falo que Jesus te ama? É muito pobre isso, não é, irmãos? Você pregar para uma pessoa e falar isso, só Jesus te ama, é muito pobre isso. Temos tempo que vieram aqui no Brasil, os americanos aí, e eles ensinou o povo brasileiro a evangelizar as 4 leis espirituais. Irmãos, não precisamos disso. Nós temos a Bíblia, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Você tem que decorar igual o papagaio 4 leis espirituais. Será que precisamos disso? É muito pobre isso. Como é que eu apresento Jesus? Outra coisa, irmãos. Qual a influência que eu exerço diante do mundo? É uma pergunta. O que Jesus disse? Ele disse que quando você acende uma candeia, você coloca num velador, não debaixo do alqueire. O que o alqueire é? Qualquer coisa que impede o brilho da luz. Talvez você pode achar que é uma lata que está cobrindo a lâmpada, pode ser, mas o alqueire é algo que impede a luz. O que é que está me impedindo a ser sal, a ser luz, a falar de Jesus, que eu vejo? O que me impede? Eu tenho visto que muitas coisas que impedem os cristãos a testemunhar é a falta da leitura da Bíblia, é falta de ter um tempo a sós com Deus, é falta de orar. O seguinte, muitas vezes as oportunidades chegam. Paulo fala assim, lá em Efésios 5, ele fala que nós devemos, ele fala assim, não seja inércio, aproveite as oportunidades que chegam dentro de você, e manda nós remir o tempo. A oportunidade está aí, em todo momento, a gente relaciona com as pessoas, toda hora a gente encontra com as pessoas, na venda, no supermercado, na rua, no trabalho. O que nos impede a ser luz? A sal. O mundo aí está acabando, irmão, entrando em decomposição. E o sal é o preservador, é o que evita a corrupção. E o crente tem que ter salinidade, porque se não tiver, ele torna insípido, sal insípido, não tem sabor.
Pai, louvado seja o Senhor. Como temos sido tão negligentes, Pai, em relação à salvação nossa, Pai, estávamos mortos em nossos delitos pecados. O Senhor veio e entregou Jesus, veio provar a morte pelos nossos pecados, Ele veio destruir o diabo, Ele veio fazer nós, os seus irmãos, Pai, que grande honra que nós temos de ser irmãos de Jesus. Mas muitas vezes temos negligenciado essa salvação que o Senhor deu. Nos capacite, Pai. Perdoa, Pai. Nos levanta diante dessa geração perversa e corrupta. Povo que não quer nada com Deus, que não quer conhecer Jesus Cristo, e um dia estarão no inferno. Oh Deus, nos levante e possamos mostrar que de fato nós somos filhos de Deus, filhos e irmãos de Jesus. Obrigado pelo momento que o Senhor nos concede estar aqui juntamente com esses irmãos, povo do Senhor, família do Senhor. Estão aqui porque amam o Senhor, Pai. Vem cultuar o Senhor. Nos dê entendimento e compreensão quem que nós somos. Temos uma identidade, filho do Criador do universo, do juiz de toda a terra. Louvado seja o Senhor. Nos abençoe, nos guarde durante essa semana, proteja os meus irmãos, cuida deles, fortalece eles, ajuda eles, abençoa a vida deles, do trabalho deles, guia eles, coloca uma nuvem de proteção sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos.